Nós iniciamos a AU já com o mundo de Trolls sendo tomado pela infecção. E nesse comecinho nós vemos alguns personagens reagindo a toda essa situação. Começando pelo Rei Pepe, que depois do surto, levou todos os Trolls que ainda não haviam sido infectados para o antigo bunker do Tronco. E falando no Tronco, logo quando a pandemia começou, o Tronco desapareceu. E até agora ninguém faz ideia de onde ele está. E o desaparecimento do seu namorado, juntamente com toda a pressão de ter que governar um reino tomado por uma infecção, tá deixando a Rainha Pop completamente estressada. Chegando a um ponto dela simplesmente largar o cargo de rainha e se isolar dentro do castelo dos Bergens. E para piorar tudo, o Rei Pepe nota que tem alguém faltando ali, e esse alguém era o Creek, que é um dos vilões do primeiro filme de Trolls, onde ele trai o grupo da Pop e os entrega para a vilã do filme, a Selfie Basinski. Mas mesmo não sendo alguém bom, o Rei Pepe sai do bunker atrás dele. E bom, ele encontra o coitado já infectado, e logo depois o rei é dado como desaparecido. Mas a gente sabe muito bem o que realmente aconteceu com ele. Fora isso, nós também temos um vislumbre de outros personagens da franquia durante o surto, como o Cooper, que já estava nas últimas, e o Bitelo, que tinha perdido o Sr. Dinklage. Mas ele o encontra, porém o vírus já tinha tomado conta dele. Então, para a próxima parte, eu vou precisar dar um pequeno contexto dos filmes. Nesse universo, existem várias espécies de Trolls, cada uma com seu próprio governante e seu próprio reino. Reinos esses que são baseados em estilos musicais, como o rock, sertanejo, técnico e pop. Que, como você já deve imaginar, esse quarto aqui é o que é governado pela Pop. Mas nesse universo, de um a um, todos os reinos caíram, sendo o primeiro deles o reino técnico, que deu o azar de ser o único deles que ficava embaixo d'água. Já que mais pra frente nós vamos descobrir que a água é justamente a principal forma de transmissão do vírus. E além da cidade técnico, a Vila da Sinfonia e a cidade da Vibe também foram destruídas, e todos os seus governantes foram mortos pelos infectados. Outro que merece destaque é a cidade do Vulcão, que era governado pela Rainha Barbie, que ainda não sabendo de toda a infecção e estranhando a falta de contato da Pop, ela vai até o Reino Pop. E infelizmente ela acaba dando de cara com o infectado, perdendo a vida ali mesmo. No meio desse apocalipse, o único local realmente seguro é a cidade dos Bergens, que por algum motivo são os únicos imunes a essa infecção. E por conta dessa imunidade, a cidade dos Bergens se tornou o principal refúgio para Trolls que ainda não foram infectados. E além de refúgio, a cidade também virou o principal centro de pesquisas por uma possível cura. E aqui a gente vai ter um daqueles clássicos avisos de segurança, que eu só vou focar nas partes mais importantes. Como o pedaço que explica como funciona a transmissão do vírus, ou melhor, a transmissão do fungo, o pontos fungos. E como falei antes, a sua principal forma de transmissão é pela água consumida por alguém. E assim que ele entra dentro do corpo do troll, o fungo começa a sugar todos os nutrientes do corpo do hospedeiro, até que o hospedeiro se torne apenas uma casca vazia, e dessa casca vazia sai um tipo de planta do fungo. Ou seja, além da água, o ar também pode ser uma forma de infecção. Mas um detalhe que diferencia a saúde de outras é que aqui os Trolls infectados não são um grande problema desse mundo, por dois motivos principais. O primeiro é que Trolls infectados são territorialistas, ou seja, sempre que um Troll é infectado, ele vai ficar andando por um determinado local e não vai sair dali. Então é só não entrar no território dele que ele não vai te atacar. O segundo motivo é que os Trolls são minúsculos. Sério, isso é um Bergen adulto e isso é um Troll adulto. Ou seja, por mais ameaçadores que os Trolls infectados pareçam, um Bergen normal consegue esmagar um deles apenas com o dedo. Inclusive, guarde essa informação sobre o tamanho dos Trolls, porque ela foi responsável por um mico que eu cometi no vídeo antigo. Beleza, Trolls infectados não são um problema. Tá tudo certo então, né? Não. Porque além de Trolls e Bergens, o mundo dessa franquia também é habitado por outras espécies, que não são imunes como os Bergens, porém a infecção deles não é tão forte como os Trolls. Com exceção de uma, os Radiants, que diferente de outras espécies desse mundo, os Radiants foram completamente proibidos de entrarem na cidade Bergen, coisa que até então não tinha acontecido com nenhuma outra espécie desse universo. Fora isso, nessa U nós também temos um daqueles clássicos guias de segurança, que eu não vou comentar aqui porque ele não é muito importante. Mas um detalhe interessante é que a figura que eles usam para representar o infectado não é um Troll, mas sim um Radiant, dando a entender que os Bergens estão com mais medo dos Radiants do que dos próprios Trolls, e esse medo vai ser justificado logo logo.
Tanto o alerta quanto o guia foram feitos com o objetivo de tranquilizar a população, porém o efeito foi justamente o contrário. Todas as populações desse mundo começaram a ficar extremamente paranoicas, pensando que qualquer um poderia ser um infectado. Junto a isso, nós finalmente temos informações sobre o Tronco, que havia fugido da Vila Pop para encontrar os seus irmãos. E bom, ele conseguiu encontrar os seus irmãos e também o Kid Ritz, que segundo o próprio, ele era o único Radiant que havia sobrevivido, depois que o fungo tomou conta de toda a cidade deles. E isso muda completamente os planos do Tronco, já que o objetivo inicial dele era encontrar os seus irmãos e junto com eles irem até a cidade dos Bergens, onde era mais seguro. Porém, com o Kid Ritz, isso fica mais complicado. Já que, como eu falei, os Radiant são completamente proibidos de entrarem na cidade dos Bergens. E o Tronco não quer abandonar o Kid Ritz. Ok, mas por que todo esse medo dos Radiant? Bem, a explicação vem agora. Enquanto o fungo ainda está no corpo do hospedeiro, ele começa a fazer várias mutações no corpo desse hospedeiro. Porém, enquanto nos Trolls essas mutações eram menores, justamente pelo fato dos corpos deles serem extremamente fracos e não aguentarem elas, nos Radiants a história era outra. Já que uma das características dessa espécie é a sua pele e corpos extremamente flexíveis, que permitiram com que o fungo pudesse se esticar, esticar, esticar e esticar, sem nenhum tipo de controle. E o resultado disso nós veremos na prisão onde a Veludo e o Cotelê foram mandados após o terceiro filme. Nesse local, o Cotelê ainda não foi infectado. Já a Veludo, bem... E aqui a gente descobre que o fungo transforma os Radiants em criaturas bem mais monstruosas e perigosas que os Trolls. Mas se vocês repararem, a Veludo, mesmo dessa forma, parece ainda ter algum tipo de emoção, dando um indício de que ela ainda não está totalmente fora do controle. Indo agora para o castelo dos Bergens, o Rei Gristle e a Rainha Bride chamam a Pop para mostrar algo na TV. A gente não sabe o que foi mostrado para ela. Porém, assim como no vídeo antigo, eu ainda continuo acreditando que o que eles encontraram e mostraram para ela era o corpo do seu pai, o Rei Pep. O importante é que depois de ver essa fita, a Pop fica ainda mais determinada a encontrar o Tronco e pede ajuda do Gristle para isso, mas ele recusa ajudá-la, já que recentemente crianças Bergens começaram a desaparecer na cidade, o que deixou a pessoa que mora lá ainda mais paranoica, e o Gristle não podia abandonar o posto dele nessa situação. E a Pop, percebendo que não iria convencê-lo, decide sair do castelo e ir em busca do Tronco sozinha. Nesse momento, a AU vai dar um pequeno corte e ela vai nos apresentar outros personagens da franquia, como as gêmeas Senile e Cetin, que tem um cabelo grudado uma na outra. E aqui na AU, somente uma delas foi infectada, enquanto a outra apenas espera pelo pior. Outro que também aparece é o Guy Diamante, que havia perdido seu filho, o Tiny Diamante. E quando a cena corta, nós temos o Tiny fugindo de alguma coisa. A gente também vê a coitada da Barbie, ainda tentando fugir do Troll infectado, mesmo sem um pedaço do corpo, mas logo ela é finalizada por um Radiant infectado, que aparece por ali. Radiant essa que também percebe o Tiny Diamante por perto, mas de última hora ele é salvo por alguém que atira na cabeça do monstro. E aqui eu vou aproveitar para poder corrigir um mico que eu cometi no vídeo anterior, onde eu falo isso aqui. E eu quero falar logo aqui no começo que a AU a partir daqui começa a ficar uma bagunça. Por quê? Porque logo a gente vê que quem tava perseguindo o Tiny era o infectado. Mas a bagunça não é essa. A bagunça que acontece é quando simplesmente ele é salvo por um humano. Sim, nesse universo de Trolls Infection, os humanos são canônicos. Pois bem, reassistindo essa série, eu percebi que na verdade isso não é um humano, eu que sou muito burro. Porque o próximo capítulo mostra a Veludo quebrando as grades da cela do Cotelê. Porém, ao invés de atacá-lo, ela o abraça. E na cena seguinte, a gente vê os dois fora da prisão, com uma pistola. Não me pergunte como que ele conseguiu isso. Atirando na câmera e a palavra imune aparecendo na tela, dando a entender que o Cotelê é imune ao fungo. E aqui é deixado claro que quem realmente salvou o Tiny foi o Cotelê. Primeiro pela posição que os dois seguram a arma, que é a mesma. Segundo pelo casaco que o Cotelê coloca quando ele sai da prisão, que é o mesmo do cara que salva o Tiny. E terceiro pela frase que ele solta: "Minha garota tá faminta", se referindo provavelmente a Veludo, que deve estar se alimentando de outros infectados para sobreviver. Então não, humanos não são canônicos nesse universo, eu que sou muito lerdo.
Depois de algumas horas, o Tiny foi encontrado por um Bergen. E quando questionado sobre o que ele viu naquela noite, a única coisa que o Tiny falava era sobre um tal homem alto com cabelo grande que salvou ele. E mesmo não dando muitas provas para isso, os Bergen decidem colocar ele em isolamento. E voltando para a cidade dos Bergens, o caos que já estava grande ficou ainda maior quando os desaparecimentos de Bergen e Trolls não infectados começaram a aumentar. Fora que a notícia sobre o sumiço da Rainha Pop saiu a público. Isso somado ao descaso dos Bergen com os Trolls, erros no governo do Gretel e o fato de que uma das responsáveis pela caça do fungo era a Seth Baranski, que no primeiro filme foi a grande responsável por preparar os Trolls para serem comidos pelos Bergens. Ou seja, ela não é uma pessoa muito querida pelos Trolls. Tudo isso fez surgir nos Trolls um sentimento de raiva contra os Bergens, principalmente contra o Rei Gretel. E todos esses Trolls revoltados começaram a se reunir em mutirões, liderados pela Nina, e estava furiosa com o descaso que os Bergens fizeram sobre o sumiço da Pop. E também pelo Guy Diamante, que não gostou de ter sido separado do seu filho. E os dois juntos conseguem sequestrar o Tiny Diamante e levam para fora da cidade de Berg, onde o Rei Tracy e essa Troll que eu não faço ideia de quem que é, os aguardavam. E ali o Guy deixa o seu filho nas mãos do rei. Pelo que dá a entender, esses dois estão criando um tipo de grupo paralelo fora do controle dos Bergens, e estão aos pouquinhos tirando Trolls saudáveis da cidade e os levando até esse grupo. Voltando para a cidade de Bergen, o Guy e a Nina ouviram um barulho vindo da floresta, e esse barulho vinha da responsável por todos os desaparecimentos da cidade, a Rachel. In the frost, it rests in peace with skin stolen from the children, like a beautiful dove in snow, quietly, alone, afraid, asleep. Where are the mothers, the owners who've manifested the children who now sleep in the snow? Why do you blame me? I'm scared of the feet I walk with, the teeth I grew in. I want to cry too. Na cena, nós podemos ver ela devorando o que se parece ser um corpo de um Berg, confirmando que sim, é ela quem estava sequestrando os Bergs da cidade. Mas eu vou aproveitar esse momento para falar mal dessa AU, porque uma coisa que eu não falei no vídeo antigo é que quando eu vi esse pedaço da Rachel pela primeira vez, eu não sabia quem que era essa personagem, o que é compreensível, já que naquela época eu ainda não tinha assistido nenhum dos filmes da franquia. Porém, quando eu reassisti a AU, dessa vez tendo assistido os 3 filmes da franquia, eu ainda não faço ideia de quem diabos é Rachel. E pesquisando no Google, a única coisa que aparecia era a dubladora da Barbie. Mas dando uma olhada no TikTok, eu finalmente descobri que Rachel foi o nome que alguns fãs deram para essa figurante que aparece por 2 segundos no terceiro filme. Sinceramente, eu só não vou reclamar mais, porque o terceiro filme da franquia praticamente não dá nenhuma atenção para nenhum Region que não seja o Aveludo e o Cotelê. E olhando por essa perspectiva, até que faz sentido os fãs inventarem nome para figurantes. Enfim, para finalizar, nós voltamos para o castelo, onde a situação não é das melhores. Os desaparecimentos continuam e a população está começando a ficar brava com o rei. E no quarto, a Bridget não consegue dormir por causa da preocupação com o reino e com o sumiço da sua amiga Pop. E assim como ela, o Gretel também está com problemas de insônia. Enfim, o último capítulo dessa U não é exatamente o capítulo, mas sim uma prévia de um futuro capítulo, com um desenho dos pés da Veludo e uma frase que diz: "Um rosto horrível é melhor do que a sua verdadeira face." E se você assistiu o meu vídeo antigo e está se perguntando de onde diabos veio essa prévia, é porque com grande orgulho eu venho aqui anunciar que a Cher Noyes, a criadora da U, voltou a trabalhar nela. Já que no outro vídeo eu tinha falado que ela tinha abandonado Trolls Infection para poder focar em outros projetos dela. E isso era verdade naquela época, porém pelo que parece, a criadora voltou atrás nessa decisão, e a U vai continuar, o que para mim é uma notícia boa. Enfim, o vídeo foi esse, obrigado por terem assistido, eu gostei muito de refazer essa série, foi muito bom porque eu também percebi como que eu evoluí nos vídeos.
E o coitado que ficou responsável por cuidar desses infectados foi o Tronco. Teve a ideia de colocar todos os 5 no antigo bunker que ele tinha feito na época em que eles ainda tinham medo dos Bergens. E dentro do bunker, todos os infectados foram colocados em quartos separados de acordo com o nível da infecção deles e o tempo em que esses trolls foram infectados. Seguindo por essa lógica, o Clay e a Viva, que eram os que estavam mais avançados, foram colocados nos andares mais inferiores, enquanto o Bitelo e a Pop, que não eram tão perigosos, foram colocados nos andares superiores. A única exceção a essa regra foi a Legsley, que mesmo estando em um estágio mais avançado que a Pop e o Bitelo, foi deixada no primeiro andar do bunker. A AU não explica o porquê disso, mas pessoalmente eu acredito que o Tronco tenha colocado ela ali quando ela ainda estava no primeiro estágio. E depois que o quadro dela piorou, ele percebeu que seria complicado movê-la para outro quarto, então só deixou ela ali mesmo. Focando agora no Tronco, e o pobrezinho está completamente exausto e estressado de ter que procurar uma cura enquanto cuida dos infectados no seu bunker. Porém, mesmo com todos esses problemas, ele ainda se mantém firme para encontrar a cura, não só pelos seus amigos, mas principalmente pela Pop. E esse foco todo em salvar a Pop não é apenas por amor, mas também por culpa, já que ele foi indiretamente responsável pela infecção da Pop. Já que através de algumas informações que o próprio Tronco escreveu no seu diário, a gente descobre que a Pop foi infectada enquanto ajudava o Tronco a transportar o Clay e a Viva para o bunker. Pessoalmente, eu acredito que quem infectou a Pop foi o Clay, por motivos de... nenhum, na verdade, eu só acho que foi ele mesmo. Enfim, tudo isso é interrompido com um pequeno flashback, que mostra o começo de tudo. Nele, a Pop é chamada pelo Tronco para ver algo, e esse algo era a Viva e o Clay carregando o Creek nos braços. A Pop, quando ouve isso, fica sem entender nada, já que o Creek tinha sido banido da Vila Pop depois de ter traído eles no primeiro filme e quase fazendo com que todos fossem devorados pelos Bergens. Mas quando ela vê o Creek, o estado dele não é um dos melhores, e a Viva explica que ele brotou do nada na casa deles e mordeu o braço do Clay, se demonstrando extremamente agressivo com todos. E a Viva e o Clay o trouxeram até a Vila Pop para ver o que estava acontecendo com ele, mas nem a Pop e nem o Tronco fazem ideia do que o Creek tá tendo. E bom, o flashback termina por aqui e a gente volta pro presente, onde pelo que tudo dá a entender, depois daquele encontro, o Creek infectou a Viva e fugiu dali. A gente sabe disso porque primeiro, ele não aparece entre os infectados que foram trancados no bunker do Tronco. Segundo, pelo ataque que ele fez na Rich, mordendo a perna dela. Mas por sorte, ela conseguiu amputar a perna antes que o vírus se espalhasse pelo restante do seu corpo. Ah, e eu esqueci de falar delas. E pra quem não sabe, Rich e Blues são duas personagens que não fazem parte do universo dos filmes, mas sim da série animada de Trolls chamada Trollstopia. E aqui na U, a Blues foi infectada por um troll do rock, e até o momento ela ainda está no estágio 1. Porém, isso já foi suficiente para Rich ficar desesperada e ajudar o Tronco na pesquisa dele para encontrar a cura o mais rápido possível, antes que a sua irmã fosse completamente perdida para o vírus. Durante essas pesquisas, a Rich descobre que a infecção se espalha a partir do sangue e da saliva dos infectados. Juntando essas informações com as descobertas do Tronco, os dois chegam à conclusão de que eles precisam capturar o Creek o mais rápido possível. Não só para evitar que ele infectasse ainda mais trolls, como também para analisá-lo, já que como ele foi o primeiro troll pego pelo vírus, provavelmente ele teria várias respostas que poderiam ajudar na busca pela cura. E logo em seguida, os dois ficam sabendo que alguém conseguiu avistar o Creek, e digamos que a infecção dele está em outro patamar, com ele se transformando nessa coisa grotesca aqui, que com certeza se tornou o maior problema desse mundo. Porém, se as coisas estão ruins, podem ficar tranquilos que elas só vão piorar. Porque enquanto a Pop estava dormindo no seu quarto, ela ouve um grunhido vindo de baixo, que ela reconhece como sendo a sua irmã, a Viva. Mas quando ela se levanta para ver se a irmã dela estava bem, a Viva surge na forma final da infecção e começa a se aproximar da Pop, enquanto ficava repetindo seu nome várias vezes, indicando que de alguma forma ela ainda tem lembranças de quem era a irmã dela. E nesse momento o Tronco aparece e pulsa a Pop com seu cabelo, salvando ela. E quando eles iam sair, a Viva mesmo naquela forma tenta falar algumas palavras para a sua irmã. Pop, por favor, fique. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor. 1
A AU se encerra por aqui, deixando que o Tronco e a Pop saíram dali, deixando a Vivi infectada sozinha. Enfim, terminamos por aqui. Obrigada a Lala Animations pela sugestão. E caso vocês tenham outra sugestão de vídeo, podem deixar aí nos comentários que eu leio todos. E também não se esqueçam de dar uma olhada no TikTok da criadora da AU. E bom, é isso tudo. Tchau! No primeiro capítulo da AU, nós nos deparamos com a Pop deitada na cama com um ferimento no seu braço. E logo em seguida, quem aparece é o Tronco com algumas ervas medicinais que ele tinha pegado para a Pop. Aparentemente, a Pop havia se machucado em uma caminhada, e o Tronco trouxe essas ervas para ajudar na recuperação dela. Porém, enquanto o Tronco estava distraído, a Pop começa a olhar para ele com um olhar um pouco suspeito. Quando o Tronco se vira na direção dela, a Pop simplesmente some da cama. E o que a maioria já esperava acontece, a Pop vira um monstro. E eu só queria ressaltar que agora vem uma das partes mais legais da AU. O Tronco, percebendo que essa coisa ia atacá-lo, se defende com seu cabelo e corre dali, utilizando novamente o cabelo para subir em uma árvore, mas a Pop ainda assim consegue segui-lo até ali. Então os dois iniciam uma perseguição, com o Tronco fugindo entre as árvores e a Pop correndo atrás dele. E durante a fuga, o Tronco se distrai e bate a cabeça em um galho de uma árvore, mas por sorte ele cai perto da entrada do bunker dele. E entrando lá dentro, o Tronco chama a atenção da Pop e quando ela se distrai, ele captura ela com uma rede e atira um dardo tranquilizante nela. E com ela atordoada, o Tronco prende a Pop dentro de uma gaiola e promete que ele iria encontrar uma cura para ela. E enquanto isso, ele também descobre que boa parte dos Trolls haviam sido tomados por uma praga que transformava eles em criaturas semelhantes a... E para lidar com toda essa praga, são criados 3 times. O primeiro sendo dos caçadores, formados pela Viva, o Tronco e o John, que tinham como principal objetivo prender e capturar os infectados. Pop. O segundo é o time de pesquisadores, formados pela Laguna, o Clay e o Floyd, que tinham como principal objetivo encontrar a cura para essa praga. E o terceiro e último são os dos limpadores, formado pela Doutora Mulbloom e pelas pessoas nuvens, que nesse universo são imunes à praga. E esse time tinha como objetivo cuidar dos infectados que eram capturados pelos caçadores. E com os times formados, a caça e o estudo de trolls infectados se inicia, com eles capturando algumas figuras já conhecidas da franquia, como o Rei Pepe, o Bitelo, o Gai Diamante e a Nina. E enquanto isso, os outros times ficavam encarregados de estudar o comportamento e a biologia dos infectados. E eles descobriram que existia um tipo de limite de tamanho para a infecção funcionar, onde criaturas pequenas como os próprios Trolls eram extremamente afetados pela infecção, ao ponto deles serem transformados em monstros por causa dela. Porém, outras criaturas maiores, como os Bergens, os Radios e os Ferioditas, eram totalmente imunes a essa praga. E enquanto a procura pela cura não dava em nada, o Tronco se lembra que enquanto estava doente, a Pop tinha falado que um dia antes ela havia saído para coletar algumas emas, quando de repente um inseto picou o braço dela, e depois disso ela começou a sentir uma febre enorme, até que tudo descarrilhou na merda que a gente viu. E ouvindo essa história, o Clay reconhece o inseto que mordeu o braço da Pop como sendo um Twig, um tipo de aranha minúscula, que geralmente habitam regiões mais escuras e densas de cavernas. E fazendo algumas pesquisas, ele também descobre que os Twigs possuíam um tipo de veneno nas suas presas, que quando em contato com o sangue de algumas criaturas, faziam essas mesmas criaturas começarem a se comportar como uma besta irracional. Além de, é claro, causar mutações nos hospedeiros, os transformando em um literal monstro. Ok, agora eles sabem de onde a praga toda se iniciou. Mas isso não vai ser útil se eles não encontrarem a cura, né? Mas por sorte eles encontram. Enquanto fazia uma ronda pela floresta, o Tronco é chamado pelo cara da nuvem até o laboratório da Laguna, onde ela explica uma teoria que ela mesma criou. Segundo a Laguna, o corpo dos infectados são completamente preenchidos pelo veneno do Twig. Então o plano dela era utilizar uma pessoa nuvem para sugar todo esse veneno do infectado e colocá-lo em um balde. Mais uma vez lembrando aqui que as pessoas nuvens são imunes ao veneno, então eles não vão sofrer com nada disso. Mas é óbvio que isso é uma teoria, e para ter certeza de que isso vai dar certo, eles iriam precisar de um voluntário.
laboratório. Por sorte, a DJ Suki se oferece como cobaia e come um cupcake com o veneno, se transformando em infectado e dando início ao experimento. Depois de ter todo o veneno tirado do seu corpo, a DJ Suki ficou completamente acabada, mas depois de longos 2 meses de recuperação, ela ficou totalmente livre do veneno. E com esse sucesso, o tronco já fica extremamente feliz, indo até a gaiola da Pop, dizendo que logo eles iriam trazê-la de volta. E no dia seguinte, diversos doutores de várias raças diferentes vão até o laboratório da Laguna com o objetivo de trazê-la de volta. E com tudo pronto, a cirurgia se inicia. Eles tiram o veneno dela, porém logo em seguida a Pop entra em coma. E nesse ponto, a AU dá um salto de 3 meses no futuro. E nós vemos que a grande maioria dos infectados já foi curada e já está vivendo normalmente. Porém a Pop ainda estava em coma, e isso deixa o tronco muito chateado. E para esfriar a cabeça, ele sobe um galho de uma árvore. E quem também sobe lá é a Viva. E os dois têm uma breve conversa, onde a Viva começa a chorar dizendo que ela tem medo de perder a sua irmã de novo. E o tronco a consola. Porém os dois são interrompidos pelo cara da nuvem, que fala que infelizmente a Pop não resistiu aos sintomas colaterais do veneno e acabou falecendo, terminando a AU com esse final melancólico. É claro que eu tô zoando, né? Vocês acham mesmo que isso ia acontecer? Por mais que eu, pessoalmente, acharia muito pica se o autor tivesse coragem de matar a Pop, não é o caso aqui. Na verdade, o cara da nuvem avisa que a Pop tava acordando. E os dois vão imediatamente correndo até o dormitório, onde eles encontram a Bela adormecida acordada. E aqui rola uma cena bem emocionante de todos eles se encontrando. Não só a Viva, o Tronco e a Pop, mas também todos os outros personagens. E com esse final feliz, dessa vez de verdade, a AU se encerra. Vamos lá, eu sei que comparando essa com as outras AUs de Trolls Infection que eu já trouxe aqui pro canal, essa é um pouquinho fraquinha. E eu pessoalmente ainda acho a primeira que eu trouxe aqui pro canal, da Tiernosis, a melhor de todas, principalmente pela arte, que eu acho até hoje muito boa. Porém isso, de nenhuma forma, diminui o trabalho da Violet Berry nessa AU, que foi extremamente boa. E eu também já tava cansado de trazer pra vocês AUs que não tinham final. Então por isso que eu também trouxe essa história aqui, pra trazer um pouco de mudança aqui pro canal. Dito tudo isso, obrigado por ter assistido até o final, redes sociais na descrição e tchau.